Vamos fazer essa questão que caiu no Enem 2015, muito legal, fala sobre o lance da geladeira. Olha só o que ela diz, ó. Uma pessoa abre a geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Quem nunca, né? O cara abriu, pegou o que é que tinha, fechou e em seguida ela tenta abrir a geladeira novamente. O cara esqueceu a bexiga do ketchup lá, tentou puxar e não conseguia mais, né? Quem nunca tentou puxar de novo, ela não vai. Por quê? Ela só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. Então, cara, olha só a sequência. Abriu a geladeira, pegou o que queria, fechou a porta. Lembrou que tinha mais alguma coisa, quando foi tentar pegar, não conseguiu, estava travado. A questão está falando sobre isso. Como é que resolve o problema? A dificuldade extra para abrir a geladeira ocorre por quê? Porque o volume de ar dentro da geladeira diminuiu? Até que tem uma certa lógica. O volume de ar talvez tenha diminuído, mas na prática não é assim. Por quê? O cara pode pensar assim, mas quando você abriu a geladeira o ar não saiu? Certo, mas o volume não mudou, porque o ar ocupa o volume do recipiente que o contém. Então aquele volume ali não mudou muito não. B. O motor da geladeira está funcionando com potência máxima. Também não tem nada a ver com o fato de não conseguir abrir a geladeira. C. A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. Por que aumentaria? O que o ímã fez? Tem nada a ver, né? A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Perfeito. Esse é o gabarito. Escuta uma coisa que eu vou lhe dizer, nunca mais esqueça. As coisas vão para o local onde tem menor pressão. Se a geladeira não está deixando a porta abrir, é porque a pressão dentro está menor do que a pressão fora. E é como se a porta da geladeira quisesse fechar, quisesse entrar na geladeira, porque a pressão de dentro está menor do que a pressão de fora. Se a pressão de dentro fosse maior do que a pressão de fora, a porta ia abrir com tudo, tá? Ia abrir sozinha. E por que a pressão de dentro diminuiu? Lembre pela equação geral dos gases, PV sobre T, PV sobre T, né? P1V1T1, P2V2T2. Nesse caso, o volume está constante. O volume de ar está constante porque depende do recipiente que o contém. Coloquei aqui a forma para vocês perceberem comigo. Então quer dizer que a pressão e a temperatura, já que estão dividindo, são grandezas diretamente proporcionais. O ar extra que estava fora da geladeira entrou na geladeira quando você abriu a porta. Esse ar que entrou quando você abriu a porta vai trocar calor com a geladeira e vai diminuir, consequentemente, a sua temperatura. Então, dentro da geladeira, acabou de entrar um ar que estava numa certa temperatura e começou a reduzir essa temperatura. Então, o ar que entrou está reduzindo a sua temperatura. E a redução dessa temperatura vai reduzir a sua pressão, que são grandezas diretamente proporcionais. Então, olha a lógica. O ar entrou, reduziu a temperatura, reduziu a pressão, então não está deixando a porta abrir porque a pressão interna diminuiu sensivelmente. Como a pressão diminuiu, a porta não vai porque as coisas vão para o local onde tem menor pressão. A letra que melhor se encaixa com isso é a letra D. Espero que vocês estejam entendendo tudo direitinho e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!